do livro do profeta Zacarias, o capítulo número 7, o versículo número 8 até o versículo de número 13. Zacarias capítulo 7. Qual a música que vocês vão cantar lá? Tudo tem fôlego para o Senhor. Ok. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 7, do versículo 11 em diante, que diz assim, do 8 em diante. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. De onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, e aconteceu que, como ele clamou, e eles não ouviram, assim também eles clamaram, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, misericordioso, Pai santo e justo, nós te louvamos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, por toda a tua bondade, por tua misericórdia, pela ação sobrenatural do teu Espírito Santo, porque o Senhor é Deus e tudo podes fazer, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, Pai. A tua mão está estendida para operar, para fazer sinais, prodígios, milagres, maravilhas, para fazer aquilo que nenhum homem pode, porque o Senhor é Deus e tudo pertence a ti, Senhor. Maravilhoso tu és, Pai querido, para julgar as intenções e os pensamentos do coração do ser humano. Grandioso tu és, ó Deus, para realizar, Senhor, a tua grande obra. E nós rogamos a ti, Senhor, que esta noite seja a noite de bênção, a noite de vitória, que a tua palavra venha falar no coração da tua igreja, que a tua palavra venha encontrar guarida em cada coração, venha trazer transformação, venha trazer vida, venha fazer com que, ó Pai, cada um dos teus filhos nesta noite retorne aos seus lares, sabendo uma única coisa nos seus corações, que o Senhor deu a sua vida para que o teu sacrifício, para que a tua obra acontecesse nos seus corações de uma única vez, por completo, de forma que o teu nome seja engrandecido e glorificado, Pai. Nós te adoramos, nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Bom, pastor José, mais 5 minutos era eu mesmo, tá? Só que agora, meu Deus, o seu tempo ficou reduzido em 30 minutos. Amém? Então vamos lá. Pastor José, por favor. Fala, pastor Marcos. Tranquilo? Como é que está o casal? Só gente se convertendo. Então vamos orar pelo pastor Júlio, que está usando a sua vida aí. Em nome de Jesus, eu creio. Senhor Deus, Pai, nós oramos pela vida do pastor Júlio, que o Senhor esteja fazendo dele um instrumento de bênção, Pai, nessa noite ao nosso coração. Nós te agradecemos, ó Pai Santo e Justo, e pedimos a tua bênção e a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O diácono, traga água para nós aqui, por favor. Tá certo.
paz do Senhor, amados. Amém. Nós estávamos ali na igreja, tivemos que sair rapidamente. Estamos aí uma semana de correria, mas para a glória do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para testificar o poder desse Deus que transforma, cura, liberta e restaura. Amém? Queridos, eu sempre digo que quando eu chego diante de uma igreja para testemunhar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus pode fazer, para mim é um motivo de muita alegria. Por quê? Porque hoje nós temos vivenciado essa palavra de Deus e temos convicção que Jesus ele está voltando e que a igreja do Senhor ela precisa ser despertada pelo mundo sistema e por aquilo que está acontecendo no mundo sistema. Eu gostaria que nós, antes de começarmos a abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 24, no versículo 5. Isaías, no capítulo 24, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. A palavra do Senhor está dizendo aqui: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Nós temos visto hoje os homens transgredindo as leis, mudando os estatutos e quebrando a aliança eterna. Que aliança é essa? É a aliança que Deus fez com o homem, com a mulher. Que aliança é essa? É a aliança que Deus fez no princípio, quando Deus criou macho e fêmea. Eu vou falar hoje de um assunto um pouco polêmico, que quase não se fala nas igrejas, mas é uma realidade que nós precisamos enfrentar, que está acontecendo no mundo sistema: a homossexualidade. Nós temos visto hoje o movimento gaysista mudando as leis, transgredindo as leis, quebrando os estatutos, quebrando a aliança eterna. Ai, pastor, mas o senhor é homofóbico? Não. O senhor é preconceituoso? Não. O senhor odeia os homossexuais? Não. O senhor é exterminador de homossexuais? Também não. Nós amamos os homossexuais. Nós não concordamos com a prática do homossexualismo, porque nós sabemos que isso denigre a imagem de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: mas agora, liberto do pecado, feito servo de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação, e por fim a vida eterna. Hoje os meus frutos são para santificar outras vidas. Hoje os meus frutos são para dizer para muitos pais: pais, permaneçam orando pela vida dos seus filhos. Hoje os meus frutos são para dizer a esta geração que ninguém nasce homossexual, que a homossexualidade é uma conduta aprendida e ela pode ser desapreendida. Se nós formos afirmar que o indivíduo nasceu homossexual, nós estaríamos chamando Deus de incompetente. E Deus não é incompetente, porque na sua palavra Ele diz que Ele criou macho e fêmea para louvor da sua glória. Só que não foi assim com a minha vida e não foi assim com a minha história antes de nós conhecermos Jesus de Nazaré. Eu nasci num lar espírita, nós somos em 4, eu tenho 3 irmãs e eu sou o único filho homem da minha família. E quando eu comecei a conhecer aquele homem que se dizia o meu pai, aquele homem era um homem violento e agressivo. Eu não entendia o porquê meu pai me odiava. E em frente da minha casa
morava um advogado, e esse advogado abusou de mim sexualmente. Eu tinha 6 anos de idade quando esse advogado abusou de mim sexualmente. Queridos, aos 6 anos entrou a homossexualidade na minha vida. Aquele homem começou a abusar de mim durante mais ou menos 1 ano. Mas como compartilhar com meu pai a minha dor? Como dizer para o meu pai que aquele vizinho dele que morava em frente da casa dele tinha abusado de mim sexualmente se eu não tinha um pai presente, se eu não tinha um pai amigo? E assim foi desencadeando a homossexualidade na minha vida. A homossexualidade é uma conduta aprendida e ela pode ser desapreendida. Então há uma base para o indivíduo se tornar homossexual: abuso sexual, palavras malditas, rejeição no ventre, crianças que são crianças criadas sem limites. Quantas vezes, muitas vezes os pais batem, agridem os meninos e chamam os meninos: cala a boca, você está parecendo um mariquinha, homem não chora. Quem disse que homem não chora? Palavras malditas lançadas sobre a vida da criança. E assim a criança vai crescendo, o inimigo vai trabalhando naquelas palavras lançadas sobre a vida das crianças. E assim foi com a minha vida, e assim foi com a minha história. Os anos foram se passando, a minha família frequentando uma outra religião, que a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não penetrasse a luz do Evangelho. A minha família, ela estava cega naquela religião que ela estava servindo. Os meus pais estavam cegos naquela religião que estava servindo. Uma vez eu me recordo que eu briguei na sala de aula com um coleguinha meu. E esse coleguinha disse assim para mim: lá fora eu vou te pegar. Eu fiquei 1 semana chegando mais cedo e saindo mais tarde com medo daquele coleguinha meu. Logo se passaram-se alguns dias, aconteceu a mesma coisa com esse mesmo menino e com outro coleguinha meu. No outro dia, esse coleguinha meu estava na sala de aula com a professora. Ele disse: professora, ele estava com o pai dele, disse assim, o pai dele disse: professor, o meu filho ontem disse para mim que o coleguinha dele queria bater nele. Hoje eu estou aqui para dizer para o coleguinha do meu filho e para a senhora que o meu filho tem um pai. E eu era uma criança. Aquilo marcou a minha vida, porque tinha acontecido alguns dias a mesma coisa comigo e eu não pude dizer o mesmo para o meu pai. É por isso que eu sempre digo hoje para os pais: pais, amem os seus filhos. Pais, sejam amigos dos seus filhos. Pais, a autoridade não é imposta, ela é conquistada. A palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6: ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que mais tarde ele não se arrependa e não venha se desviar dele. Mas nós não conhecíamos a palavra de Deus. A minha família não conhecia a palavra de Deus. E assim começou as experiências com outros meninos. Eu naquela religião mentirosa, meus pais naquela religião mentirosa, enganadora que nós estávamos servindo. De repente, começamos a frequentar um terreno e mandaram eu para esta cidade aqui de Campo Grande. E aqui eu passei por um ritual de magia negra nesta cidade. Eu tinha mais ou menos em torno de 10 anos de idade. Quando eu voltei para Cuiabá, eu já olhava no espelho e já não queria ser mais eu. Quando eu voltei para Cuiabá, eu comecei a repugnar a minha imagem de homem. Eu comecei a tomar remédio anticoncepcional, esses remédios que as mulheres tomam para evitar filhos. Logo o peito começou a aparecer, logo o cabelo foi ficando grande, a situação na minha casa foi ficando insustentável, porque o problema já não era mais só com meu pai. O problema já era com a minha mãe, o problema já era com as minhas irmãs. As minhas irmãs choravam, a minha mãe chorava e dizia: meu filho, você é vergonha da família. A minha irmã chorava e dizia assim: você é meu único irmão, você é vergonha da minha família. Hoje nós temos ouvido isso de pais e mães do Brasil inteiro, que nos ligam chorando, desesperadas e dizendo: pastor, o meu filho disse para mim que ele é um homossexual. Só eu sei como é que sangra o coração de um pai e o coração de uma mãe quando tem um filho que está vivenciando o estado da homossexualidade. Porque não é isso que um pai, não é isso que uma mãe sonha para o filho. O que um pai, o que uma mãe sonha para o filho,
é a continuidade da família, que é o projeto de Deus. Mas a mídia tem feito apologia ao homossexualismo. A mídia está massacrando e destruindo as nossas famílias. Existem muitos pais, existem muitos até mesmo irmãos evangélicos que têm aceitado o estado dos seus irmãos na homossexualidade. E eu sempre digo, Jesus de Nazaré, Ele é poderoso para mudar, transformar e restaurar a identidade sexual de um homem 100%. Amém, queridos? Mas nós não conhecíamos o Evangelho, nós não conhecíamos a palavra de Deus. E ali eu conheci uns travestis. Eu comecei a perguntar para eles como é que eles ganhavam dinheiro naquela vida. Eles me disseram que eles ganhavam muito dinheiro. E naquela noite o diabo soprou no meu ouvido e disse que aquilo ali seria uma forma de eu vingar do meu pai, porque o meu pai vivia dizendo que eu não valia nada, meu pai vivia dizendo que eu não prestava. E aquele travesti me levou para a casa dele. Na primeira noite ele me deu droga, no outro dia ele me transvestiu e me levou para a esquina. Para minha maior surpresa, eu descobri que todos os homens que saem com os travestis são homens casados e que deixam as suas esposas dentro de casa para se unir com aqueles homens. Eles estão com os pecados expostos, mas e muitos que estão com os pecados encobertos se sentem melhores do que eles. Nós não somos melhores do que eles. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós precisamos pedir para Deus, Deus, nos dê compaixão, porque alguma coisa aconteceu com aquela vida para que ela estivesse vivenciando o estado. Mas é mais fácil eu debochar, é mais fácil eu criticar, é mais fácil eu dar um sorriso amarelado, debochado, do que eu abraçar uma causa, porque o mundo sistema diz isso. O mundo sistema está aí, mostrando que isso é natural. E uma mentira dita 100 vezes, ela pode se tornar uma verdade. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. É por isso que no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: assim mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com planto, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Atos capítulo 3, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. E vem assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O homem só se conhece quando se converte. O homem só passa a ter a consciência do pecado quando se converte. Queridos, e ali eu fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu fui para São Paulo, de São Paulo eu ganhei o mundo, de São Paulo eu fui para a Europa, onde eu morei 1 ano e meio na França. Da França voltei para o Brasil, não me adaptei mais no Brasil, voltei de novo para a Europa, onde eu morei em vários países de Europa. Morei em Portugal, morei em Barcelona, morei na Espanha, em Madrid, fui para Roma, de Roma voltei de novo para Barcelona, de Barcelona eu parti para Milão. Ali em Milão, o diabo me deu de tudo. Me deu fama, poder, beleza, dinheiro, mas ele não conseguiu me dar aquilo que meu coração desejava. Porque quando eu colocava a cabeça no travesseiro, só eu sabia o vazio que invadia minha alma. Era só eu? Não. Todos os meus amigos que se relacionavam comigo diziam as mesmas coisas. Uma coisa era quando nós estávamos diante da sociedade. Outra coisa era quando nós nos deparávamos com nós mesmos, nas madrugadas, onde já não tinha ninguém mais para nos aplaudir, onde nós nos encontrávamos com nós mesmos. Muitos choravam e diziam: que vida miserável é que nós estamos vivendo. Mas nós achávamos que tínhamos nascido assim, nós achávamos que nós iríamos morrer assim. Um dia estava eu ali em Milão, no meu apartamento em Milão, eu recebi um telefonema da minha mãe. A minha mãe liga para mim e disse assim: meu filho, eu aceitei Jesus
o meu único, suficiente Salvador da minha vida. E eu coloquei a mão no telefone e eu disse assim para aqueles amigos meus: a minha mãe virou crente. E aqueles amigos meus começaram a criticar e debochar da minha mãe. Todos aqueles amigos meus que estavam ali na sala do meu apartamento, hoje eles já estão mortos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu terminei de conversar com minha mãe e a minha mãe disse para mim assim: meu filho, eu quero dizer uma coisa para você. Jesus te ama. Jesus te ama e Ele tem um plano para realizar na sua vida. Eu fui deitar e aquela palavra ficou no meu coração. Jesus te ama. Jesus te ama. A minha mãe orou 10 anos pela minha vida. Eu afirmava e eu dizia para minha mãe: mãe, eu nasci assim, eu penso assim e eu vou morrer assim. A minha mãe dizia: não é isso que Deus me prometeu. Deus me deu um filho homem e este braço ainda vai entrar com você na igreja. Eu dizia para ela assim: a senhora é louca. Eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim. Mas a minha mãe, ela acreditou na palavra transformadora de Jesus de Nazaré. Ela não desistiu da palavra de Deus. Nessas minhas indas e vindas ao Brasil, teve um dia que eu vim para o Brasil para passar 30 dias. Eu cheguei diante da minha mãe, ela disse: meu filho, eu fiz um almoço para você lá em casa, para os irmãos da igreja te conhecer. Para os irmãos da igreja te conhecer. Aí eu disse para ela assim: mãe, a senhora sabe que eu não gosto da religião da senhora. Eu nasci assim, eu penso assim, eu vou morrer assim. Eu fui ali na casa da minha mãe por educação. Chegando lá, após alguns minutos que eu estava lá, uma irmã chegou e disse para minha mãe assim: dona Odete, cadê o seu filho? E ela disse assim: o meu filho está aqui. Aquela irmã olhou para minha mãe, olhou para mim e disse: ah, dona Odete, mas é impossível. A minha mãe disse para ela: pode ser impossível para o Deus que você conhece, mas não para o Deus que eu creio. A minha mãe começou a orar. Minha mãe tinha tirado o foco do problema e a minha mãe, ela afirmava naquilo que a palavra de Deus estava dizendo para ela, e ela acreditou no poder transformador de Jeová. Hoje eu tenho dito para os pais: pais, continue orando pela vida dos seus filhos. Eles podem não ouvir a sua voz, mas no dia que Deus falar ao coração dele, ele ouvirá a voz de Deus. Aleluia. E o tempo foi se passando. Eu voltei para o Brasil. Comprei mais um apartamento, montei uma loja muito chique em Cuiabá. Eu comecei a trabalhar, mas ainda como travesti. A minha mãe me convidando para ir para a igreja. Um dia eu resolvi fumar um baseado e sair nas noites. Quando eu percebi, eu estava perto da igreja da minha mãe. Quando eu cheguei ali, perto da igreja, eu apaguei aquele cigarro, coloquei um colírio nos olhos, pus um house na boca, um perfume na mão e eu entrei para dentro da igreja. Quando eu entrei para dentro da igreja, parecia que estava entrando um carro alegórico dentro da igreja. Todo mundo começou a olhar. A igreja inteira começou a olhar. Os jovens começaram a dar sorrisos debochados. As pessoas começaram a cutucar uns aos outros, como se eu fosse algo do outro mundo. Infelizmente, hoje, a igreja não está preparada para receber um travesti. Porque se entra um travesti dentro da igreja, as pessoas fazem, ao invés de demonstrar amor, fazem criticar, debochar, zombar e até mesmo soltar piadinhas. Alguns pais até tiram os filhos de perto como se fossem uma doença contagiosa, se esquecendo que Jesus também morreu pelas vidas. Ao invés de olhar e pedir para Deus: Deus, me dê compaixão por essa alma. Deus, o que o levou para que esse indivíduo estivesse vivenciando esse estado? Mas é mais fácil criticar, debochar, do que abraçar e amar. É mais fácil. Mas é por isso que Deus tem nos levado para esse Brasil todo, para mostrar a esta geração
que o nosso Deus é um Deus que pode mudar, transformar e libertar, porque o projeto dele é a família. E ali, querido, depois que o pastor terminou de pregar, o pastor estava pregando e eu comecei a ficar com raiva do pastor, porque o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração. Após o pastor ter terminado de pregar, a irmã começou a cantar um hino, e aquele hino veio profundamente no meu coração. Eu não resisti àquela mensagem, nem àquele louvor. Eu levantei dali da cadeira, fui ali para frente, dobrei meu joelho e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, em 1991, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu me converti verdadeiramente ao Senhor, e ali eu dei um grito e disse: Deus, se o Senhor é verdadeiramente tudo isso que esse pastor falou, se o Senhor é verdadeiramente tudo isso que essa irmã acabou de cantar, muda a minha vida, transforma a minha vida. Eu não suporto mais viver nessa hipocrisia. Eu não suporto mais viver nessa vida mentirosa. Eu não suporto mais viver num corpo que não é meu, um cabelo que não é meu, um peito que não é meu, uma identidade que não é minha. Se o Senhor é poderoso, então muda a minha vida. Naquele dia, o diabo tinha acabado de perder um aliado, mas Jesus tinha acabado de ganhar um servo. Foi fácil? Não foi fácil. Foram muitas lutas, foram muitas provações, mas eu tinha decidido morrer para o mundo sistema. A Bíblia fala de 3 mundos. A Bíblia fala do mundo cosmo, onde está lá em Gênesis, onde Deus criou todas as coisas, os luminares, as estrelas, o sol. Mas a Bíblia também fala do mundo sistema. 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas a Bíblia também fala do mundo pessoa, que somos nós. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que nós nascemos e fomos criados no mundo sistema, como está lá no Salmo 51, versículo 5, que diz: em iniquidade eu fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Para sairmos do mundo sistema não é difícil. O difícil é nós tirarmos o mundo sistema de dentro de nós e passarmos a viver o mundo pessoa, que é a vida de Jesus impregnado, raizado em nossas vidas. Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Mas o impossível cabe a Deus. O possível nós precisamos fazer. E ali eu comecei a pagar um preço. Eu tinha decidido morrer para o mundo sistema. Após alguns dias de conversão, eu tinha me convertido, chegou um rapaz, e ele disse para mim assim: olha, você é o filho da Dona Odete? Eu falei: sou. Ele falou: eu também sou lá de uma igreja, eu sou apaixonado por um rapaz que toca no louvor. Eu falei: mas peraí, irmão, você não é crente? Você não é evangélico? Ele falou: sou, mas eu gosto de um rapaz lá da igreja. Naquela época eu não entendi nada, mas Deus já estava me preparando para esse ministério, porque hoje, 14 anos, casado, muito bem casado, com uma esposa linda, maravilhosa, com um filho, nós temos um ministério, a BEXE, que eu sou o presidente da BEXE, a Associação Brasileira que apoia, a Associação Brasileira de ex-LGBT. Nós apoiamos as pessoas que voluntariamente desejam deixar o estado da homossexualidade, porque nós sabemos o preconceito que essas pessoas sentem após a sua conversão, e o que mais nós temos lidado hoje são com pessoas que estão vivenciando o estado da homossexualidade dentro da igreja e fazem parte do ministério. Muitos estão no ministério de louvor, muitos estão no ministério de dança, muitos estão nos púlpitos, muitos estão até nos bancos, sentados tomando santa ceia, glorificando o nome do Senhor, mas vivenciando o estado da homossexualidade. E aí eles perguntam para mim: pastor, o que eu faço para ser liberto? Eu falo: querido, vivencie a palavra, põe em prática a palavra, pague um preço em oração. O impossível Deus vai fazer, mas o possível cabe a nós fazermos. E aquele dia, então, eu fiquei tão, mas naquela época eu não entendia nada. Eu fui convidado para ir para uma outra igreja, e após eu ter terminado de pregar, tinha uma pastora pregando. Ela foi para a porta e ela veio até mim, me cumprimentou e me chamou de ele. Ela pegou meu telefone
No outro dia ela me ligou 3 vezes durante a semana. Na 4ª vez ela me ligou e me fez um convite para ir à igreja. Eu falei para minha irmã que foi comigo, falei: olha, Valdete, eu nem queria ir mais ir na igreja, mas essa pastora, ela foi tão educada comigo que eu vou por educação. O que eu vi na pastora Gisela? Compaixão, um amor incondicional. Eu disse para ela depois assim: pastora, quem disse para a senhora que eu era um homem? Ela disse: quando eu estava pregando, o Espírito Santo disse para mim que você era um homem e mandou eu cuidar de você. A pastora Gisela me abraçou, a pastora Gisela me amou, e ela começou então a orar, interceder, e começou a me discipular. Foram 4 anos de luta, foram 4 anos de renúncia, foram 4 anos pagando um preço. A palavra do Senhor diz assim: submetei-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso cabe a nós fazer. A palavra do Senhor diz assim: não deis lugar ao diabo. Isso cabe a nós fazermos. Colossenses capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Primeiro, a prostituição. Isso cabe a nós fazermos. Os anjos não vai fazer, os querubins não vai fazer, Deus não vai fazer. O impossível Deus faz, mas o possível cabe a nós fazer. E nós decidimos a não fazer mais parte desse mundo, porque a palavra do Senhor diz que nós fomos eleitos por Ele. Nós nos tornamos sacerdotes reais, porque quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, o véu que nos separava já não separa mais. Como nós temos acesso à sala do trono, nós entramos na sala do trono deformado, mas nós precisamos sair do lugar santo restaurado pelo poder do Evangelho. Eu entrei no lugar santo dos santos deformado pelo pecado, mas eu saí do lugar santo dos santos, o homem restaurado, transformado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Para a honra e glória do Senhor. Um dia eu fui convidado para dar o meu testemunho num ginásio. Naquele ginásio tinha mais ou menos ali umas 3.000 pessoas naquele lugar. E ali Deus separou uma jovem linda, tremenda e maravilhosa para estar comigo no meu ministério. Após eu ter terminado de pregar, uma jovem que a convidou disse assim: Edna, você teria coragem de casar com um homem desse? Ela falou assim: Deus me livre. Mas aí depois pesou no coração dela, e ela disse assim: não é que eu teria coragem, mas eu sei que Deus não tem. Aí eu imagino Deus falando assim: Edna, aguarde só mais um pouquinho. Aleluia. Nós nos reencontramos depois de uns meses. Nós nos reencontramos e ela foi congregar na igreja onde eu congregava, e ali começou uma linda amizade entre eu e essa jovem. Começou a brotar um sentimento maravilhoso no meu coração por ela, um amor que eu nunca tinha até então sentido por ninguém, um amor que desceu do trono da glória do Pai. Que amor é esse? Efésios 5:31. Deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Família, projeto de Deus. Família está no coração do Pai, porque é isso que Deus realizou para o homem, é isso que Deus realizou para a mulher. Família. Mas nós temos visto hoje, queridos, o movimento gaysista dizendo não, que os pais têm que aceitar a opção dos seus filhos. Não, as pessoas nascem homossexuais. Nós temos visto hoje até mesmo pais evangélicos que dizem assim: não, olha, eu aceito a opção do meu filho é bom, meu filho é uma boa pessoa, eu sei, meu filho é um amor de pessoa. Eu digo assim para muitos pais que aceitam, eu falo assim: olha, Chico Xavier também era muito bom, morreu e foi para o inferno. Mas eu também recebo ligações todos os dias de pais chorando, desesperados, dizendo: pastor, o meu filho disse para mim que ele está vivenciando o estado da homossexualidade. E cada vez mais jovens de 12 anos, meninas de 14 anos, filhos de pastores, filhos de líderes. Eu estive em Sorocaba há um mês agora, eu atendi 10 jovens, todos
filhos de pastores que estão vivenciando o estado da homossexualidade. Todos, porque isso virou um tabu na igreja. Não se fala sobre isso na igreja. E quando se fala, o que a gente percebe, o que a gente vê, são sorrisos debochados, são sorrisos amarelados. Será que é mesmo? Será que é verdade mesmo? Porque a mente está tão cauterizada com o mundo sistema que até duvida da palavra de Deus. Muitos pastores são até proibidos, muitos nem gostam de tocar nesse assunto, porque acham que vai ofender, acham que é um discurso um pouco pesado, mas é uma realidade, amados, que nós estamos enfrentando lá fora. E nós precisamos despertar, nós precisamos aprender a trabalhar com a prevenção dos nossos filhos, para que ele não seja atragado pelo mundo sistema. O papel da igreja é para se levantar. Vamos condenar? Não. Vamos criticar? Não. Mas não devemos concordar e devemos amar, porque Jesus de Nazaré, Ele pode mudar, transformar e restaurar a identidade sexual de um homem 100%. E eu sou prova viva. 14 anos casado, muito bem casado. Deus restaurou a minha identidade, Deus curou as minhas feridas, e Ele transformou a minha mente pelo poder do Evangelho. Porque como diz lá em Joel capítulo 2, versículo 12, eu rasguei o meu coração e eu me converti ao Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus que cura, transforma, liberta e restaura. E ainda me deu a minha esposa, a missionária Edna. Eu gostaria que chamasse a missionária Edna, por gentileza, para fazer parte desse ministério, estar junto comigo nesse ministério, para a glória do Senhor Jesus, e provando a esta sociedade que o nosso Deus é o Deus da família. Porque a minha mãe orou, a minha mãe intercedeu, a minha mãe acreditou. A minha mãe, eu dizia para ela: a senhora é louca. Hoje nós rodamos o Brasil inteiro vivendo a loucura da minha mãe, porque ela acreditou na palavra de Deus. Ela nunca duvidou daquilo que Jesus podia fazer, daquilo que Ele pode fazer na vida de um homem e na vida de uma mulher. E ela dizia: este braço ainda vai entrar com você na igreja, porque Deus me deu um filho homem. 10 anos a minha mãe orando por mim, 10 anos a minha mãe intercedendo por mim. E hoje eu estou aqui dizendo que há poder na oração, há poder quando a gente clama, quando a gente pede a Deus. Há poder. Aqui está a minha família. Deixa ele lá. Aleluia. Glória a Deus. Quer voltar para a salinha, mas quer que a mamãe fique lá. É um grude com essa mamãe. Deixa aí. O que foi, papaizinho? Vai, glória a Deus aqui. Vai, glória a Deus. Papai vai levar você lá. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Graças a Deus pelos nossos filhos, não é, pastor? São bênçãos de Deus, queridos. Você quer a minha papai leva você, leva aqui lá. Que é a mamãe. Queridos, eu não poderia deixar de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Não poderia deixar de testificar a verdade do Senhor, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus faz na vida de qualquer ser humano que se rende aos pés do Senhor. Quando eu conheci Jorge, eu conheci no dia 8 de dezembro de 1992. Eu fui convidada para ouvir o testemunho de um rapaz que tinha sido travesti. E quando essa pessoa me disse que... E lá para a sala. Vamos lá, Nação. Vamos lá, Nação. Quando me disseram que o rapaz era
homossexual, que era travesti. Eu falei, não é possível. Não é possível que uma pessoa, ela pode ser restaurada na identidade sexual. Eu não acreditava, eu acreditava que Deus poderia curar uma pessoa de qualquer tipo de enfermidade, mas eu não acreditava que Deus poderia restaurar a identidade sexual de um ser humano. Como muitas pessoas vivem hoje um dogma que uma vez gay, sempre gay. Mentira de Satanás. O Senhor, Ele criou homem e mulher para constituir família. E eu orava, irmãos, eu orava por um varão, eu orava por uma família, e eu falava assim, Deus, me dê um varão segundo o teu coração. E o interessante é que eu falava para Deus assim, Deus, não me deixa escolher, escolha por mim, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. E eu falava para Deus assim, Deus, como eu sei que o meu amado está em algum lugar deste planeta, e no teu coração ele já é meu esposo, então eu vou orar pela vida dele. Irmãos, eu comecei uma campanha de oração. E eu orava e eu falava assim, Deus, abençoa meu marido, Senhor. Jesus, onde ele estiver, abençoa a sua vida. Se estiver enfermo, que o Senhor cure. Se não for convertido, que o Senhor converta. E eu falava assim, Deus, se ele não estiver no Brasil, leve-me até ele, ou traga ele até mim. E orava e agradecia ao Senhor pela vida do meu esposo. Quando eu conheci Joyce se apaixonou loucamente por mim. Joyce se apaixonou por mim. E quando eu me vi, eu já estava apaixonada pelo negão. E eu falei, meu Deus, e agora o negão me conquistou e eu estou apaixonada pelo ex-travesti. Joyce me amava tanto, como me ama até hoje, que na época eu estava começando a trabalhar na Caixa Econômica e o Joyce me ligava todos os dias. Até aí tudo bem, né, pastor? Quando nós estamos apaixonados, é assim. A gente quer ouvir a voz do nosso amado, da nossa amada todos os dias. Mas o Joyce, ele me ligava de segunda a sexta, 4 a 5 vezes ao dia. Eu não estava apaixonado? E eu falei, Deus, e agora? Tem um problema nessa história. Os meus pais não eram convertidos. O que eu ia dizer aos meus pais? Que eu estava apaixonada por um rapaz que passou por tudo isso que você ouviu e mais algumas coisas que não deu tempo para você ouvir. E fiz uma campanha, mais uma campanha de oração. Falei, Deus, se esse negão lindo for meu, Senhor, o Senhor vai me responder através da boca do meu pai e da minha mãe. Irmãos, eu falava para Deus assim, o mundo pode ir contra, mas o meu pai e a minha mãe, se abençoar, eu vou ver aqui a resposta do Senhor. E eles não conheciam Deus. Eles não conheciam o poder de Deus. Eles também acreditavam, como eu na época, que a pessoa nascia e morria homossexual, que não havia reversão da identidade sexual. E eu falei, pai, agora é contigo. Sabe quanto tempo de oração? Mais um ano. Um ano orando, jejuando e recebendo os bilhetinhos gospel. Você falou dos bilhetinhos? Era só o que o Jorge me mandava, era bilhetinhos gospel. Jesus te ama, bem grandão, bem pequenininho, e eu também. Queridos, resumindo, depois de um ano, através da boca do meu pai e da minha mãe, eles abençoaram o nosso relacionamento. Glória a Deus. Talvez você sentado pense assim, não, foi uma prova de fogo. Foi. Se você, aqui entre nós, conhecesse meu pai na época, você ia falar, irmã, foi milagre. Pensa num homem incrédulo, machista, baiano e da roça. Tem algum baiano aqui? Se tiver um baiano aqui, é convertido. Da boca deste homem, ele abençoou o nosso relacionamento. Deus tem um plano para as nossas vidas, para qualquer ser humano. E o plano de Deus é perfeito. E eu estou aqui para testificar que o que Deus faz perfeito. Deus, ele transforma, Deus, ele salva e Deus, ele restaura, independente da situação em que o ser humano está vivendo, se é na prostituição, se é nas drogas, se é um problema de relacionamento, seja o que for, não é impossível para Deus. O nosso Deus, ele faz o que é impossível. O que é possível, a gente sempre está pregando aqui, né, meu bem? O que é possível é com nós mesmos, mas o impossível é nas mãos de Deus. E vou te falar, Deus fez perfeito. E é isso que nós viemos ministrar nesta noite. Que o Deus que você busca, que o Deus que você ora, que o Deus que você
é o Deus que já ouviu as suas orações. Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que tem prazer quando nós nos ajoelhamos e falamos assim: Deus, Ele diz: estou aqui. E Ele já te ouviu. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos de vida, em nome de Jesus. O meu pai, vai lá, amor. O meu pai, ele já está com o Senhor. Eu me converti ao coração do meu pai e meu pai se converteu ao meu coração. Meu pai já está com o Senhor há 15 anos. O Senhor o levou. Hoje, toda a minha casa, toda a minha família serve Jesus de Nazaré. Nós temos testificado esse poder do Evangelho. Eu tive que sintetizar no máximo um testemunho, até mesmo por causa do horário. Mas eu quero dizer para vocês que o mesmo Deus que me transformou, o mesmo Deus que me restaurou, eu tenho certeza e convicção que é o mesmo Deus que essa igreja prega, que é o Deus da família. Porque família é o projeto de Deus. Hoje nós rodamos o Brasil inteiro. Cada semana eu estou indo no estado do Brasil. Cada semana. Acabei de chegar de Vitória, estou aqui em Campo Grande. Semana que vem estarei em São Paulo. E assim tem sido a nossa vida. Por isso que o meu filhinho, tadinho, eu fico com pena dele, porque eu já falei para Deus, Deus, eu tenho mais 2 anos para mim percorrer o Brasil e por onde o Senhor quiser me levar fora do Brasil. Porque quando meu filho começar a estudar, eu vou precisar diminuir as minhas viagens, porque eu quero ser um pai presente na vida do meu filho. Aquilo que o meu pai terreno não me deu, eu tenho dado 100 vezes mais para o meu filho aquilo que eu tenho recebido do meu Pai Celestial. Eu tenho dito para os pais: pais, amem os seus filhos. Amem os seus filhos. Pais, verbalizam a palavra amor pelos seus filhos. Pais, tenham tempo com seus filhos. Pais, assistencialistas, às vezes o seu filho só quer um abraço, ele não quer um computador de última geração, ele não quer um notebook de última geração, ele não quer um celular de última geração, ele só quer a sua presença, ele só quer um carinho, talvez numa bolinha de gude, mas um abraço, um apertado, um amor e uma verbalização dizendo assim: filho, eu te amo. É um valor muito maior do que qualquer presente de última geração. E nós temos testificado isso para o Brasil. Quantos filhos têm me ligado e têm dito assim: meu pai já me deu de tudo, mas o que eu mais gostaria, ele nunca me deu: um abraço. Filhos que ligam para mim dizendo assim, rapazes com 19, com 20 anos, e dizem assim: pastor, eu não tive a mesma vida que o senhor teve, eu não sofri como o senhor sofreu, eu tenho de tudo que o senhor possa imaginar, eu só nunca tive o amor do meu pai, por isso eu estou na homossexualidade. Pais assistencialistas. Outros dizem assim: eu não sei porque que meu pai me ignora tanto, ele faz todos os meus gostos, mas o principal ele não faz, que é me abraçar e me amar. A minha avó sempre dizia: muito gosto traz desgosto. Nós temos visto hoje, queridos, o movimento Queer. O que é o movimento Queer? O movimento Queer é um movimento que foi fundado nos Estados Unidos na década de 60, trazido pelo Brasil, pelo Tony Reis. Quem é o Tony Reis? Tony Reis é um dos maiores ativistas gays do Brasil, que mora em Salvador. O Tony Reis, ele já trouxe esse movimento aqui para o Brasil desde 80. Você percebe que eles estão trabalhando já há muito tempo.
e a igreja está desavisada. Sabe qual é o slogan do movimento KIR? Entra no meu site que vocês vão saber mais sobre o movimento KIR. O movimento KIR, o slogan deles é: nós sodomizaremos os vossos filhos e os vossos netos. Os nossos alvos não são vocês, dizendo para os adultos. Os nossos alvos são os seus filhos e os seus netos. É por isso que hoje nós abraçamos a causa da família. É por isso que hoje essa indignação no meu coração, porque eu sei o que o movimento KIR pode fazer na vida das crianças. É por isso que nós temos visto hoje jovens com 12, com 13, com 14 anos já enfrentando e desafiando os pais, dizendo: se você não aceitar a minha orientação sexual, eu vou te denunciar. Você tem que aceitar a minha opção. Eu digo: que opção? Seu filho não tem opção. Deus fez ele macho. Sua filha não tem segunda opção. Deus fez ela fêmea. Diante de Deus: mas o que eu faço, pastor? Aí vai ver, o problema está lá na infância, porque o diabo ele sempre começa no início. É por isso que todos dizem: mas eu nasci assim, eu penso assim, desde criança eu penso assim. Mas aonde começou a raiz do problema é na infância. Precisamos detectar o problema das nossas crianças. Eu sei o que o movimento KIR fez na minha vida. Olha o que o movimento KIR fez na minha vida. Isso aqui foi o que o movimento KIR fez na minha vida. Pastor, mas você não tem vergonha de mostrar essa foto? Não, porque é para provar para a igreja que o nosso Deus